Porque você fala. É engraçado é isso, que ele fala que nada é proibido porque não há leis, né? Ele cita isso Essa, justamente na hora que ele fala do diário. essa Que, parte é que não é polícia. proibido, ele escreveu o diário porque não existe lei, né? Então não é É, proibido porque não existe. ele diz nitidamente que aí ele está correndo risco de vida. Exatamente. E que se alguém pegar, já era. Porque o Exato. que que se faz no diário? Eu registro o dia a dia. Isso é o diário. Mas registro o quê? Registro o meu pensamento, o que aconteceu comigo. Mas repare, o que que diz a psicologia? Se eu registro, eu estou ali expondo uma memória, eu estou expondo uma consciência. Se ninguém faz, por que eu faço? Porque então eu estou consciente daquilo que eu vivo. Isso é o perigo. Percebe agora? Porque eu consigo ver o que o governo engana, como o governo disfarça. E sem contar que o isso trabalha do governo, é o membro do partido, né? E ele é responsável por apagar o passado. Vocês vão chegar lá. Já sabe que ele trabalha no Ministério da Verdade. É da Verdade que ele trabalha, né? Depois eu investigo aqui, mas eu acho que é isso. Ele trabalha nesse ministério. Mas vamos lá. Esse diário é a prova que eu estou dando para vocês de que o Winston é o próprio George Orwell, um, e é o próprio narrador, três. Por isso que eu estou dizendo que ele é multiperspectivado. Eu estou diante de uma única persona. O autor, pessoa física, jurídica, o narrador, pessoa fictícia, a personagem, o Winston Smith, pelo diário. Quer dizer, era o caderno vai virar diário. Você vai dizer assim para mim, porra, até agora tu não provou merda nenhuma, tu só disse. É só argumentação. Onde eu botei a minha agenda? Botei em algum lugar. Ah, deixa eu ver tá aqui. Então vamos imaginar que esse é o diário. Eu comprei, eu escrevo, ele está correndo risco de vida. Isso é real dentro do romance. Mas vou registrar o meu dia. Mas vamos lá, eu falei para vocês que o livro, 1984, eu falei, não, tá ali, tá escrito, começa em abril. Quando vocês chegarem na segunda parte, maio, junho. Ô, peraí, o romance também tem um cronograma, uma cronologia, o romance. Ele está demarcando. O diário também marca meu dia. Eu não sei se eu escrevo todos os dias. O Smith, né? O Winston Smith. Mas o romance também. O romance não fala dia um, dia 2, dia 3, dia 4. Não. Mas ele trata dos meses. Então, o que que eu estou querendo dizer mais com isso? Que esse diário nada mais é do que o próprio romance. Então, aqui eu estou diante de uma metalinguagem. Então, é o romance dentro do romance. É uma história dentro da história. História. Aquilo que eu registro e aquilo que eu vivencio. Ora, se o romance, o 1984, é o próprio diário, quem é que escreve o diário? Quem é o autor do diário? Percebeu agora? Só que repare, eu estou jogando para vocês uma informação que vocês não vão achar nem em livro, né? Por isso que eu vou escrever o artigo. Porque eu nunca vi ninguém falar disso. Na Fortuna Crítica que está no meu livro, por exemplo, eu ainda não li, não estudei, mas não sei se alguém trata disso. Essa é a minha tese que eu estou apresentando para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês que na parte 2 como isso vai se adensando. O que eu faria nessa parte, agora nessa aula de hoje? Eu ia começar a revelar os nomes, cara, como é que essa coisa se processa. Por que essa personagem chama-se Winston Smith? Por que a personagem que chama a atenção da gente na primeira parte chama-se O'Brien? Por que a mulher que ainda não tem nome, ela tem, mas ainda não apresentou nome, chama-se a mulher de cabelo preto, que chama a atenção dele? Dos persons que vão aparecer aí. Percebe agora? Então, cada escolha de nome é uma interferência significativa, é um tema significativo dentro da narrativa. Ok? Mas vamos devagar, vamos por etapa. Já apresentei a tese para vocês. Essa tese, eu tenho que comprovar essas duas coisas. Primeiro, que o diário é o próprio romance e que o autor desse diário é o próprio narrador. Tá? Pode parecer confuso agora, quando vocês avançarem na leitura, na solidão de vocês, ali, no silêncio de vocês, não vão esquecer isso que eu falei, vão ficar atentos. E quando passarem por essa fase, vou apontar algumas, vocês vão entender isso. Né? Agora, entenda, se também achar que não, que existe uma falha nessa tese, apresenta, porque a gente vai, aí começa um embate, né? Porque isso é bom também. Mas vamos seguir. Ah, ok, ok. Bom, essa personagem está diante de um país sobre forte regime autoritário
Essa é a narração do drama. Um forte regime autoritário percebe que a população sofre, mas não reclama desse sofrimento. Você não vê reclamações, não vê uma manifestação social, como nós aqui no Brasil. Tá, você vai dizer assim, por quê? Então, tem vários motivos. Primeiro que há uma imposição de violência para isso, né? Leis, leis, leis e leis. É proibido. E quem infringir essa lei é denunciado pelas próprias pessoas. Então, esse é o olho onipotente aí, né? E onipresente do Estado. Tá, mas é só por isso? Não, envolve medo, envolve desespero de perder a vida. E vários exemplos de pessoas que foram presas, foram torturadas e depois desapareceram, que eles vão chamar aqui de vaporizados, vocês vão chegar ainda nessa parte, são exemplos claros de que a coisa é real. Ok? Então, esse é o país. Então, as pessoas não vivenciam esse medo, mas não é só por isso. Entra um outro elemento, esse é o mais forte, que é a propaganda. Outra coisa que você pode beber muito bem no George Orwell já é o indício daquilo que veio a ser nomeado nos anos 2000 para cá, 2010 possivelmente, a partir das eleições de Trump e Hillary, que são as fake news. Cara, ali começa a ser vinculado esse nome específico, que virou um conceito. Peraí, do que eu estou falando? Eu estou falando dessa propaganda falsa, dessa maciça propaganda do Estado autoritário no país. Isso chama-se lavagem cerebral. Então, ele vai dizer assim: olha, aumentamos o número de ração, né, de chocolate, há um racionamento de chocolate, vocês vão perceber isso, e nós aumentamos para 20%. Só que, repare, você só vai saber que, na verdade, é uma queda porque o nosso Winston, associado ao narrador, que é a mesma pessoa, cara, como que aumentou se era 30% mês passado? É que o governo diz, olha, chegamos ao patamar de 20%, percebe? E a população aceita. Então, e repare, talvez aqui, a partir desse romance, você comece a entender como que há gente que ainda defende Bolsonaro, agora especificamente para a nossa realidade. Como é que é possível? O cara é deselegante, o cara não tem nenhuma empatia por nada, a não ser por ele e pelo seu ideal. Nós temos quase 600 mil pessoas mortas, não visitou um hospital, não tem uma ação, nenhuma, do cristão que ele diz que é, né? de compaixão, não é uma pessoa que tenha compaixão, adultera documentos, disse que não ia comprar vacina, queria, na verdade, uma imunização de rebanho. Repare, se você está diante de alguém com essa característica, cara, a probabilidade de ser eleito numa sociedade mais evoluída, vamos dizer assim, é zero. Isso é um criminoso. Então, a palavra genocida cabe com todas as letras a uma pessoa dessa, e se diz cristão. Entende agora? Como é que tem gente que defende isso? Entende agora? Vocês vão perceber pelos proletas que ele vai deixar no romance que isso é de fato, cara. As pessoas acreditam mesmo que ele seja um mito. Acreditam mesmo. Quando ele vai à campanha, vai andar de moto, as pessoas gritam: mito, 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 mito. Isso é real. Isso é sincero dessas pessoas. Então, quando vocês avançarem nessa relação, principalmente quando o Winston é um privilegiado, aspas. Ele trabalha para o governo, ele ganha mais. Ele é obrigado a andar só de macacão azul. Ele é reconhecido como membro do partido. Mas e como ele quer escapar a teletela, escapar isso, ele foge para os bairros periféricos. E que bairros periféricos é esse? É chamado aqui de proletas, dos proletariados, dos trabalhadores assalariados. Só gente pobre. Era um esboço de favela. Quando ele entra nesse lugar, ele se sente melhor. Por que ele se sente melhor? Porque ele não está sendo vigiado. É nesse lugar que ele acha a loja. Nessa loja ele acha um cômodo, que vocês vão perceber que à frente esse cômodo vai ter um significado. E nessa loja ele compra o caderno. Tanto que ele volta à loja. Depois ele vai comprar um peso de papel que vai virar no símbolo. Então são todos elementos muito bem amarrados no romance. E ele volta então para a realidade dele. Nessa primeira parte ele está nessa realidade. Está chegando, se aproximando da Semana do Ódio. Porra, tu não sabe nem o que é isso? Olha o nome, Semana do Ódio. Cara, é muito atual esse livro. É muito atual. Mas vamos avançar. Agora eu vou colocar a questão do título.
O livro foi escrito em 1948, escrito, mas ele foi publicado em 49, um ano depois. E chama-se simplesmente 1984. Pô, legal. Então, de cara, era um romance que se apresentou quase como um romance de ficção científica. Ah, o cara está imaginando o mundo em 1984. Esse é um romance muito político. E repare, se o diário, escrever no diário, meu pensamento era perigoso, que eu poderia ser preso pela polícia das ideias, esse livro também foi muito perigoso para ele. Porque, na verdade, esse senhor de bigode grande, que está em todos os cartazes na cidade de Londres, no país, né, cuja a capital é Londres, esse país é regido pelo Grande Irmão, GI. Pô, mas ele não tem nome. Até onde nós chegamos à leitura, ele não tem nome. Esse Grande Irmão tem um bigodão. Nada mais é do que a figura de Stalin na União Soviética. E Stalin instalou um governo de terror num país comunista, né? Que começou no comunismo, começou com Lenin, que era um puta intelectual. Stalin era um idiota, mas era um idiota estrategista, né? Cara, e Stalin vai exercer para a população soviética, cara, mais de 25 mil mortos, milhões de mortos. Talvez equivalente à Segunda Guerra, porque ele não queria entrar na Segunda Guerra Mundial porque ele estava em guerra interna. E essas pessoas, isso foi chamado na União Soviética de expurgos. Cara, nós temos aqui no romance os grandes expurgos. Ele vai dizer isso. As pessoas somem, são vaporizadas. Quando Lázaro morre, Bolsonaro diz o quê? Cancelado o CPF. Aí, a noção que esse cara faz. É esse raciocínio. Mas repare, a crítica que George Orwell faz aos partidos de esquerda, você vai dizer assim, então ele é de direita. Não! George Orwell era um cara de esquerda. Mas o que ele era contra? Ele é contra todo autoritarismo, seja de esquerda ou de direita, porque é a mesma coisa. Aqui começa a análise do título. Mas repare, quem quiser avançar depois, aí é uma questão de estudo. Isso aqui eu ganhei de presente, porque escrevo fininho. É do George Orwell. Cara, isso aqui é um relato. Isso aqui é na Amazon, acho que é o 16 já, é muito baratinho. Muito baratinho. É um relato dele, ele está dizendo assim, por que eu escrevo? Cara, eu escrevo para combater o autoritarismo. Eu escrevo porque, seja de esquerda ou de direita, é a mesma coisa. Ah, cara. Agora vamos lá. Eu tenho 48, 84. Então eu inverti a posição. Você vai dizer assim, cara, isso é um anagrama. É um anagrama. Ah, mas é só por isso que é um anagrama? Porque ele inverteu. Não, cara. A ideia é muito mais funda do que isso. Então vamos lá. Nomear o romance de 1984 é um ato político. Putz, aqui eu começo com a teoria. Aí você vai dizer assim, porra, não é ficção científica. Não, tá longe disso. É político. Tá, eu estou em 48, ele está escrevendo o livro em 48, ele virou 84. Não. Vamos lá, definição agora? Em 1948, nós já tínhamos passado da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, George Orwell nasceu na Índia, né? Então ele é naturalizado inglês, ele vai viver na Inglaterra. Ele é considerado um escritor inglês. Mas em 1948, o mundo estava dividido pela Guerra Fria, mas dividido em quê? Em duas partes. O mundo capitalista e o mundo socialista. O que é o mundo capitalista? 1948. O que é o mundo socialista? 1984. Na ficção. Ah, então inverti, certo? Cara, repare, agora entra o anagrama. A inversão não muda nada. É o mesmo mundo. Eu vou mostrar para vocês a escrita. Ver se vocês conseguem ver. Peraí, deixa eu ver onde está. Aqui. Vê se conseguem. Pode abrir o microfone e me diz. Vou mandar umas caligrafias aí para tu. Duas faces da mesma moeda. Conseguiu, Tom? Não, não consigo ver. Não, então peraí. Vê se melhorou. Não? Não, eu consigo ver na tela, mas a resolução Vou não fica escrever no boa. chat. Vou escrever no chat. Então nós temos aqui, ó.
Acompanha aí no chat. 1948. Mundo capitalista. 1984. Socialista ou comunista, como vocês quiserem. Foi. Aí você vai dizer, agora vem o anagrama. Tá, mas o que isso quer dizer? Então eu tenho aí, ó, duas faces da mesma moeda. Se a moeda é a mesma, inverter não muda nada. Pergunto a vocês, como é que viviam as populações perseguidas por Hitler? Pode abrir o microfone e falar. Você está perguntando dos nazis? Dos Nazismo, judeus? Hitler. Não. Todos os perseguidos. Como é que vivia a população alemã? Como é que a Polônia? Todos foram perseguidos e invadidos por Hitler. Como é que as pessoas viviam? Não era bem, não? A população geral? Geral, todos. Presos. E sob suspeita o tempo todo. Se você tinha descendência judia, pior ainda. E quem não era do partido era preso em campos de concentração. Agora pergunto, Hitler era de direita ou de esquerda? Extrema direita. Extrema direita. Agora vamos para o comunismo. Mas o comunismo de Stalin. Não sei se vocês têm isso na história. Como viviam os soviéticos, né? Porque aí não é Rússia só. Como viviam os soviéticos na época de Stalin. Presos, sob suspeita, os grandes expurgos, 25 milhões de pessoas mortas, 2,5 milhões, eu acho, de pessoas mortas, o número me escapou. As pessoas desapareciam, porque pensavam diferente. Olha o caso de Trotsky, líder da Revolução, junto com Lenin. Quando Stalin assume o poder, o que acontece com Stalin? Russo, hein? Foi expulso da União Soviética. Vai viver no México. Como é que ele morre no México? Assassinato por um homem contratado por Stalin. Então as pessoas viviam perseguidas. A diferença para Hitler é que não havia na União Soviética o campo de concentração, mas havia trabalhos forçados na Sibéria. Tu tem noção? Cara, então estamos agora na extrema esquerda. Isso George Orwell combate. O livro dele é uma denúncia. Mas pergunto a vocês, com esse livro, George Orwell não corria risco? Percebe agora? Muito risco. Então, por isso que o diário corre risco, o romance que ele está denunciando é uma denúncia de estado de coisas que corre o risco. Sempre, por isso que quando a personagem O'Brien, ele visualiza O'Brien, que eu vou revelar alguma coisa do O'Brien para vocês hoje, e ele sente algum conforto, alguma intuição que ele não consegue definir, eu vou dizer para vocês que isso, de cara, é o primeiro indício que ele não está sozinho nesse país, não é só ele que tem consciência. Então, quando eu digo que a escolha do título 1984 é uma escolha política, por conta dessa teoria. Porque ele está detonando, ele diz assim, ó, seja de esquerda, seja de direita. Autoritarismo é a pior coisa que o homem pode viver sobre, né? Aqui nós estamos da mesma coisa. Você fala mal do Bolsonaro, qual é a resposta dos bolsominions? Ah, tu vota no Lula? Mas eu nem falei no Lula. Eu nem estou falando no Lula. Eu não falei nada. Percebe agora? O contra-argumento é esse. E aqueles que defendem o Lula vão odiar o Bolsonaro. Não considero o Lula uma extrema-esquerda. O Bolsonaro é de direita porque ele se assume isso. O Lula não considera nem. E há quem não considere ele nem de esquerda. Mas, de qualquer jeito, é o maior símbolo de combate a essa ideia. Então, então essa é a escolha política disso. Bom, na abertura do livro que eu fiz, naquela primeira aula, era isso. Era essa apresentação. Isso é a narração do drama, que não vai acabar aqui, porque agora eu vou entrar nas partes.
Pô, aí nas partes, cara, aí o bicho pega, porque agora nós vamos começar umas leituras internas. Agora eu vou começar a revelar uma série de coisas para vocês. Agora entra pesado a minha tese, que ela ainda nem começou, né? Mas eu vou depender até onde vocês podem alcançar. Se vocês acharem assim para mim, pô, Renato, não vai muito a fundo, senão você vai. É uma espécie de spoiler, né? Aí você, pô, mas eu vou apontar algumas coisas para vocês e vocês vão perceber que isso tem desdobramento. A primeira delas é relação à escolha desses nomes, dessas personagens. Repara, eu sou escritor, eu vou escrever um romance e eu tenho a ideia já da história na minha cabeça. Tá, o personagem vai ser esse. Como é que eu escolho o nome? Pode ser aleatório? Pode, é verdade. Há romances que o nome não tem tanta interferência, mas há aqueles que têm. Como leitor, como crítico, eu sempre vou no nome. Eu sempre vou no. Aprendi talvez isso com Guimarães Rosa. Com Clarice nem tanto, mas com Guimarães, e eu sou um apaixonado, um leitor dele, então eu vou o tempo todo, eu sei, e eu vejo muitas pistas, né? E às vezes eu anoto, antecipo coisas que depois elas vão se confirmar, é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, ó, repare, ele tem dois nomes: Winston Smith. Pô, é bem inglês, né? Assim, a sonoridade é bem inglês, meu. Estou falando de um inglês. Só que eu vou na etimologia do nome. A palavra etimologia é a origem do nome, né? Por que Winston? Winston significa pedra dos desejos ou pedras dos sonhos. É a etimologia, a origem do nome. Ele se formou por isso, do inglês. Pedra do desejo, dos sonhos ou dos desejos. Tá. E Smith? Smith é ferreiro. É alguém que constrói com ferro. Na verdade, é alguém que. Olha como é que isso é pesado para o romance. O ferreiro é aquele que entorta o ferro, né? Que manipula o ferro. Cara, se você não é ferreiro, você jamais vai fazer isso, né? Você não tem instrumento nem habilidade para fazer. Porque qual é a ideia que nós temos de ferro? Maciço, que não se dobra. Não, não é verdade. Um ferreiro faz isso. Quem é o ferreiro? E quem é o país regido com mão de ferro? Londres, fictícia. Quem é esse ferreiro que vai dobrar? O Smith. Porra, então o nome não é um nome de graça. Eu vou pedir que vocês se liguem nisso, porque esse conceito dentro do nome vai influenciar na história narrada. Vamos lá, agora vem O'Brien. Foi dito aqui pelo meu amigo Tom. Esse O'Brien eu não vou poder de fato antecipar o que eu vou dizer para vocês. Vou dar a etimologia, mas se eu avançar, eu vou mexer na leitura de vocês. Mas vamos lá. Se quiserem marcar uma aula ainda nessa semana para a gente dar um avanço, mas eu vou depender da leitura de vocês. Eu topo, sem problema nenhum para mim. Mas vamos lá. O'Brien quer dizer a origem do nome: montanha, montanha, colina, mas também nobre. Ah, guardem isso, tá? Já sacou, Tom? Quer falar? Abre aí. Abre aí. Não, essa explicação que tu deu do nome é a apresentação dele. Muito obrigado. Calma, Perfeito. eu não vi nada. Eu nem te disse o símbolo. Por que é isso? Calma. Mas vamos lá. O'Brien é isso. Mas repare, O'Brien não tem fala. Ele não fala. Até você vai ler assim? Ele nem é amigo do Winston ainda. Não é amigo do Winston. O Winston desconfia. Pô, esse cara é membro do partido. Ele trabalha para os ministérios. Mas ele me inspira alguma coisa que nenhuma outra pessoa inspira. O'Brien emana uma energia do bem. Aí o Tom captou. Nobreza. Mas eu não sei. Isso pode ser falso, tá? Não a minha tese. Eu digo, mas vocês já perceberam que não é. Mas o Winston não sabe ainda. O Winston só capta essa energia. Porra, mas como é que eu vou tratar de energia assim, cara? Um romance desse, né? Num ano de briga, de guerra. Existe uma guerra, bombas são jogadas no país. Vocês sabem disso. Vocês vão perceber isso ainda no passado. Isso é o nome de O'Brien. Mas vamos lá. Eu tenho um grande irmão. Pô, o grande irmão não precisa nem dizer o nome, né? Porque ele não tem nome na romance. Grande irmão, GI. É o grande irmão. Tá. Esse é o grande chefe, né? Que todos amam. Ou que todos amam aparentemente, né? Já percebeu isso? Já falei para vocês que a população mesmo, de fato,
grita, grita Bolsonaro. O dia que ele for preso, ela vai gritar para o outro. Isso para ela. Percebe? Policiais. É muito difícil você falar nisso que eu vou falar agora para vocês. Você vai dizer assim: ó, a ditadura foi implantada no Brasil e a força repressora era militar. Os caras torturavam mulheres grávidas, crianças. Como é que alguém tem essa consciência? Essas mesmas pessoas, quando acabou a ditadura, estão vivendo, mas muitos estão vivos, os torturadores, estão vivendo hoje, com família, com pessoas comuns. Como é que é possível? Por que obedeceram a essa ordem? Percebe agora? Como a consciência coletiva é muito controlada. Dá a ideia que esses policiais, essas pessoas que se dispõem a isso, não têm consciência própria, só obedecem ordem. Isso é uma tese da Hannah Arendt chamada banalidade do mal, a banalização do mal. E sabe de onde ela tirou essa tese? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos chefes da polícia nazista de Hitler fugiram. Uns foram presos, foram julgados em Nuremberg, e uns foram enforcados, outros só tiveram prisões, não foram enforcados. Mas os grandes genocidas foram enforcados. Uns fugiram. Teve um específico, ele era o comandante da solução final, matar 6 milhões de judeus. Esse cara fugiu para a Argentina, se escondeu num bairro periférico. A polícia de Israel, que eram os judeus perseguidos, foi atrás dele. Por pistas, descobriu que ele estava em Israel. Cara, os policiais secretos de Israel foram para a Argentina sem consentimento do governo argentino, dos anos 60. 60, 1960. Acharam ele no bairro periférico, prenderam ele e deportaram para Israel sem consentimento. Em Israel, ele foi julgado durante 2 anos. A Hannah Arendt, ela era filósofa, né? E ela era alemã, mas ela se naturalizou norte-americana. Então, ela foi contratada por um jornal dos Estados Unidos, eu não sei se foi o Washington Post, e vai para Israel acompanhar o julgamento, 2 anos. E ela acompanha. E ela vê o depoimento dele, que ele fala, tem voz, no YouTube você vai ver, tem voz dele, desse cara. Ele vai dizer simplesmente assim, ó, pô, cara, mas você deu ordem para eliminar 6 milhões de judeus. Ele vai dizer assim, ó, eu cumpri ordens. Eu era um alto funcionário, mas tinha gente mais alta do que eu. Eles pediam para fazer, eu fazia. Com frieza, com colocação e justificando o seu ato. Ele está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu era apenas um funcionário. Isso para Hannah Arendt, ela chama de banalidade do mal. Quer dizer, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso sem ter essa consciência? Virou a tese dela, né? E ele é enforcado, esse cara. O nome dele é Eichmann. O livro da Hannah chama-se Eichmann em Jerusalém. Adolf Eichmann em Jerusalém. É o livro da Hannah. Mas enfim, mas vamos lá, voltando. Eu estou falando do grande irmão, né? Então, esse grande irmão é o líder desse país, que aqui está caricaturizado por Stalin, por causa do bigotão, está fazendo referência à União Soviética. Ok. Então, ele é o grande que deve ser ovacionado por todos, sempre. Ele é o Hitler, né? Tem que passar e fazer reverência a ele. Mas existe o outro, o oposto, aquele que deve ser odiado constantemente. Qual é o nome do odiado? Estão lembrado? Quem é que deve ser odiado? Abre aí. Sabe, Tom? Chegou a ele, não? Chegou, porque tu chegou. Sim, peguei sim, só não lembro o nome dele agora, mas eu peguei. Mas eu digo para você, Emanuel Okay. Goldstein. Na semana do ódio fala. Emanuel Goldstein. Goldstein, Gold é inglês, mas Stein é alemão. Mas de qualquer jeito vai dar a palavra mesmo. E Emanuel. Acha mesmo que esse nome é à toa? Tão nome bonito aí, vou botar Emanuel. Renato Moraes, pô. Emanuel? Cara, Emanuel é simplesmente o nome de quem? Fala aí, Rai. Nome de Cristo é um dos nomes de Cristo. É óbvio. Emanuel é Cristo. Gold é ouro e Stein é pedra. É pedra? Vamos lá. É pedra. Stein é pedra. Pedra de ouro. Aí, ó. Aí. Cristo. É Deus conosco, Emanuel. É o próprio Cristo.
Ah, caralho. É sério isso que você está dizendo isso? É sério isso? É muito sério. Isso vai ter desdobramento? Muito sério. Muito sério. E aqui começa uma trama pelo nome das personagens. Peraí, esse Goldstein, ele tem uma confraria, segundo o governo. Ele tem que ser combatido porque ele tem uma confraria. E essa confraria quer derrubar o governo, quer derrubar o grande irmão. Mas a palavra confraria é de confrater. Aí, ó. Junto, né? O irmão juntos, né? Pô, quem tinha confraria era Cristo, né, cara? Não nesses moldes, né? Não nesses moldes. As pessoas são irmanadas, né? Elas vivem juntos por uma fé, por uma ideia de fé. Eita porra! Esse Goldsmith, na verdade, é uma abstração, será? Que eu estou perseguindo uma abstração das pessoas pensando no bem, enquanto a gente tem que viver no mundo concreto, que não é o bem, que é o mal, que é o obscurantismo, o autoritarismo, etc, 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 etc. Então, cara, vocês vão perceber no avançar da leitura que esse Goldstein, na verdade, só vai aparecer como ideia. Ideia a ser perseguida. Mas o ideal é você olhar isso nas passagens do texto. Como é que eu vou mostrar isso para vocês?